é fantástico, um dos maiores cientistas do mundo e que gentilmente, generosamente, vem compartilhar aqui com a gente a visão de mundo que ele tem, assim, cirúrgica com relação aos Estados Unidos, sobretudo China, agora que ele está com parcerias ali com os cientistas chineses, com o governo chinês, nessa integração cérebro-máquina, que é uma das pautas da vida dele, né? É uma figura adorável. O Brasil precisa reconhecer mais, né, essas figuras, Genuíno, assim como você, né, também. Conde, o Brasil tem que sair dessa invisibilidade em relação a muitas lideranças, a muitos intelectuais, a muitos artistas, às líderes populares. Nós não podemos ficar com a narrativa dos dominadores. E eu acho que o Nicoleles tem razão quando ele diz: é uma vergonha esse projeto de lei da anistia. E mais vergonhoso ainda são os deputados que integram partidos que apoiam o governo assinando a urgência para a lei da anistia. Isso é uma vergonha dupla, no meu modo de entender. Nicoleles ficou pasmo com essa história. E aí eu te pergunto, Genuíno, né, e aqui contextualizando mais uma vez aqui para a comunidade, né? 146 votos de partidos que compõem a base do governo. A gente sabe que é uma base problemática, mas é muita gente, né, Genuíno, aprovando para o que faltou? Será que não faltou ação também do governo para, né, falar assim, escuta, você não pode assinar isso, meu filho? Eu acho que o governo deveria, desde o início do Lula 3, ter estabelecido um parâmetro. Olha, nós vamos fazer as alianças para garantir a governabilidade. Portanto, quem entrar no governo, o partido que entrar no governo, tem que ter fidelidade ao governo. Portanto, eu acho que o governo estabeleceu um modelo de aliança deputado a deputado. Aí tem esse jogo que, no meu modo de entender, é uma vergonha para o parlamento. Quer dizer, o parlamento está diante de uma crise de legitimidade muito grande. É um parlamento desmoralizado. Quer dizer, faz isso com a lei da anistia, que é inconstitucional. Eles estão querendo urgência para uma lei da anistia, que é anistia quem não foi condenado. É uma anistia prévia, é uma autoanistia. E, ao mesmo tempo, você tem a situação do Glauber Braga numa greve de fome porque querem caçar o mandato dele. E listaram, você viu que o Globo listou, acho que 6 deputados que tiveram ações de conflito, até físico, e nenhum foi cassado. Portanto, a cassação do Glauber é uma mostra do que é esse parlamento. E agora querem botar junto com o Chiquinho Brazão. O próprio relator pela cassação do Glauber, o relator, um deputado da Bahia, ele se absteve quando o parlamento votou a prisão de Chiquinho Brazão. Portanto, eu acho que o parlamento não está tendo mais ritual nem cerimônia. Aliás, Conde, eu acho que a gente está vivendo uma época histórica que os dominadores, os opressores, escancaram a sua maneira de explorar. Eu vi esses dias uma matéria do chefe do Comitê de Assessoramento da Casa Branca. Aí ele diz o seguinte, aliás, isso foi lido ontem pelo meu companheiro Rui Falcão no discurso de candidato a presidente do PT, ele diz: os nossos negócios, as nossas relações comerciais, mercantis e financeiras são respaldadas pelas Forças Armadas Americanas. Quer dizer, tudo está escancarado. É tudo escancarado. No meu modo de entender, é uma falta até de liturgia e de cerimônia. É uma época muito delicada que nós estamos vivendo, com muita radicalidade. Então, o que acontece no parlamento é uma vergonha dupla. Repito, e concordando com a posição do Nicoleles. E, curiosamente, o presidente da Câmara agora, que é o Hugo Mota, tem travado uma relação minimamente transparente e respeitosa com o governo, diferentemente do Arthur Lira, que era na base do esculacho ali naquela época do Arthur Lira. Olha, Conde, eu conheci o Arthur Lira junto com o Eduardo Cunha. Aliás, o Arthur Lira foi aprendiz de Eduardo Cunha, e todo aprendiz radicaliza o seu professor. Ele aprendeu muito mais do que o Eduardo Cunha. Eu conheci os dois da Comissão de Justiça quando eu era deputado. Trabalharam junto e ele substituiu bem o Eduardo Cunha com todos os métodos. Eu acho que para o presidente da Câmara não defender o mandato parlamentar que foi assediado, tá certo?
e usar dois pesos e duas medidas é uma falta de total compostura. Aí sim é quebra de decoro parlamentar. Vamos falar do Glauber Braga, porque o Glauber Braga, gente, está hoje no 6º dia de greve de fome. Está numa situação já, está sendo acompanhado por médicos, tomando água, isotônico, segundo informações ali da assessoria, mas é uma situação tão dramática aliás, mais uma vez aqui, todo dia a gente empenha aqui a nossa solidariedade ao deputado Glauber Braga, e eu queria que o Genuíno também falasse um pouco sobre essa situação, né, geral, e falasse do Glauber em especial. Olha, eu quero expressar minha total solidariedade. E quero dizer que a greve de fome, eu fiz uma quando estava preso político, na casa de detenção e na penitenciária. Os piores dias da greve de fome são os primeiros, depois você entra numa situação de torpor. E quando você termina a greve de fome. Portanto, é uma situação delicada a greve de fome para a saúde de quem exerce a greve de fome. E, ao mesmo tempo, eu sofri o assédio que o Glauber sofreu do MBL. Eu sofria quando era o CQC e o Pânico, deixar isso claro. O CQC e o Pânico é que introduziu dentro do Congresso Nacional esse assédio a parlamentares que eram citados na Justiça. Na época do Mensalão, eu era perseguido. Eles chegaram ao ponto de colocar uma criança no meu gabinete para filmar como é que eu trabalhava no gabinete. Isso até gerou um processo contra a TV Bandeirante, porque o CQC passava na Bandeirante. Então, esse método que o MPL desenvolveu nas ruas e agora nas casas legislativas, isso não nasceu por acaso, isso começou, Conde, quando teve aqueles esculachos praticados pelo CQC e pelo Pânico. É bom deixar isso claro. Por outro lado, você tem uma maneira de tratar essa questão em que o deputado o mandato não é defendido. O mandato parlamentar é para representar o povo, não é propriedade da pessoa, é do povo que votou no Glauber. Então, eu acho que a degradação, o parlamento está degradado, como diz hoje o meu amigo Domingos Neto, né, num artigo que está sendo divulgado pelos blogs, pelos sites democráticos. Isso é uma degradação. Essa degradação do parlamento é a degradação da política, que começou com a criminalização. Só que a criminalização produziu um monstro, e esse monstro agora se volta contra o Poder Judiciário. Ainda bem que o Poder Judiciário está estabelecendo limite, está dizendo, como nos Estados Unidos e aqui, que os fascistas não podem tudo. Olha só, vou aproveitar, chegou agora essa mensagem aqui, vou ler para o Genuíno aqui, meu querido Corinthians Raiz, é o nome do perfil. Fui aluno do Genuíno no Equipe quando entrava morcego na sala. Tomei muito café com ele no boteco da frente. Sempre era verdade. Saudações alvinegras do Parque São Jorge. Obrigado. Que coisa. Como é que essa história? Morcego? Entrava morcego na sala? Mas morcego entra mesmo, né? Não tem jeito. Claro, o Equipe dessa época era na Martiniano de Carvalho, perto de uma grande igreja onde tinha os casamentos célebres de São Paulo, no sábado à tarde. E era um prédio antigo e lá entrava morcego, sim, nas salas. Muitas árvores, né? Muitas árvores e tal. E tinha 2 bares na frente. A gente ia, no intervalo, nesses bares tomar café. Foi um período muito rico. E eu queria aproveitar, Conde, e agradecer a direção da equipe, particularmente uma companheira que me deu as aulas dela de história, Laura Tete, que foi uma lutadora pela democracia e continua lutando. Agora lutando pela vida. Eu quero expressar essa solidariedade. E o Equipe era uma ilha. Era lá que o Caetano dava show, quando eles vieram do exterior, o Gil. Titãs, né? Os Titãs nasceram lá, né? A Gal Costa, era lá a Maria Bethânia, entendeu? Era lá que o Serginho Grossman era presidente do centro acadêmico que fazia as atividades culturais no Colégio Equipe. E o Colégio Equipe era solidário com as pessoas perseguidas. Inclusive, tinha muitos filhos e filhas de companheiros e companheiras que estavam presos ou desaparecidos ou no exílio. Então, eu queria fazer esse registro dessas pessoas. Josimar Mello, a Laura Tete, o Rubens, pessoas muito importantes, né? Que a Alsônia, que está viva, uma lutadora, uma pedagoga. A gente tem que resgatar a memória para olhar o futuro, trabalhando bem no presente. Eu fiquei com vontade de fazer um programa especial sobre o Colégio Equipe aqui, trazer algumas dessas pessoas.
Mas antes eu queria que você lembrasse, como é que é o nome da sua colega que está se recuperando agora? Laura Teti, Laura Teti. professora de história do Brasil, ela concedeu as aulas dela para mim, da aula quando eu saí da prisão. Para mim sobreviver em São Paulo, eu tinha que dar aula na equipe. O equipe continua até hoje? Desculpa, eu não sei. O equipe continua, mas só colégio, e Só funciona ali colégio. na região da Santa Cecília. Agora eu vou reforçar o que você disse do CQC, porque o CQC realmente foi uma das piores coisas, tem nada a ver com humor, né? É um esgoto, vamos dizer assim. Eles degradaram tanto a TV quanto a cultura brasileira naquele E momento. o Pânico também, né? O Pânico. O Pânico, mas o CQC foi pior porque eles eram uma playboyzada, né? Era, Muito exatamente. sem caráter. E também outro, né? O Tropa de Elite, o filme do que o Wagner Moura, né? Também é um filme que, embora, né, tenha lá suas qualidades, evidentemente, mas ele disparou um processo fascistizante no Brasil, né? Disparou um processo fascistizante da maneira de tratar a segurança pública, estimulando falsos heróis, criando uma estética da violência como solução para a crise da segurança pública, e virou uma espécie de coqueluche, uma espécie de ideologia da violência. Isso foi 2 filmes, Tropa de Elite 1 e 2. É importante a gente levar isso em conta, porque a criminalização da política, quando o PT ganhou as eleições, a partir de 2003, 2002, ele fomentou a raiz que estava escondida, que é abrir o porão. E esse porão que vinha do fascismo, que vinha do racismo, que vinha do machismo, do autoritarismo, encontrou uma expressão pública. Os próprios golpistas, não era o Bolsonaro não deu golpe em 2016. Quem deu golpe foi a turma dos tucanos. O Bolsonaro faturou o resultado do golpe, entendeu? Mas foi os tucanos, o pessoal do PPS, o PFL, Democrata, esse pessoal que deu o golpe. Aí o Bolsonaro foi quem ganhou depois do trabalho sujo desses liberais que nunca se liberam do patrimônio. Falar nisso, o Bolsonaro agora está convalescente, né, da cirurgia que fez, que foi gravíssima. E eu queria rapidamente só prospectar, Genuíno, com você. Eu acho que não tem mais candidatura de Bolsonaro, mesmo inelegível, depois dessa situação. O que você pensa sobre isso? Você tem alguma leitura desse? Eu acho que a candidatura dele não existe para 2026. Eu acho que a disputa é quem vai herdar, quem vai resgatar o eleitorado bolsonarista, o espólio. E eu acho que aí tem uma disputa. Governador de São Paulo, Caiado, Zema e outras figuras aí. No meu modo de entender, a grande elite econômica, financeira do agronegócio, das big techs, estão procurando uma unidade para podendo ter 2 atitudes em relação ao governo Lula. Se o Lula, eu acho que ele vai ser candidato, tem viabilidade, eles vão pressionar o Lula para rebaixar o programa do Lula para 2026. Ou então, eles, vendo que o Lula pode perder, eles lançam um candidato para derrotar. O que essa turma não quer é melhorar a vida do povo, atender às necessidades do povo. Quando você vê o Armínio Fraga, que é uma espécie de porta-voz do sistema, que é paparicado pela mídia corporativa, defender o congelamento do salário mínimo por 6 anos, o cara não tem nem vergonha, é descarado. Então, olha bem, não tem nem cerimônia, pô. O pessoal parece que ele vai para realmente chocar, né? Para chocar, é normalizar a barbárie, viu? Então, eu acho que nós estamos numa situação muito delicada. Agora, por isso que a luta, o descontentamento, a revolta democrática, mudanças é fundamental, porque nós não podemos perder a esperança. A esperança é fundamental para a gente enfrentar essa crise, né, Conde? Falando em esperança, eu fiquei atento também ao lançamento da candidatura do Rui Falcão
à presidência do PT, ele disse uma coisa que foi destacada nas redes ontem, que foi assim: PT não pode ser uma caixa repetidora do governo federal. Mais ou menos isso, né? Você esteve lá, né? Conta pra gente o clima, como é que vai lá foi. Aliás, eu queria, antes de falar do ato ontem, eu queria apoiar uma frase do companheiro Lula, que está sendo divulgada agora. A elite deve se olhar no espelho e tomar vergonha. É isso, Lula. Essa é a elite. Tem que olhar no espelho e ter vergonha. E essa elite, você tem que enfrentá-la dialogando mais com a sociedade, apoiando os partidos com mais definição estratégica, porque essa elite não tem vergonha. Aliás, eu, quando fazia muito debate com o Lula, uma vez eu disse: ó, Lula, você podia dizer publicamente que você fez tudo por esse país. Fundou um sindicato, fez greve, recuperou salário, fundou o PT, foi candidato 4 vezes, na 4ª você foi eleito, governou com base na Constituição, foi perseguido e preso, sua companheira faleceu em função daquela perseguição, daquele assédio. Aí você vai e diz: eu vou me candidatar de novo. Eu estou fazendo um grande sacrifício e vou disputar a eleição. E eu pergunto para a elite: o que vocês vão oferecer ao país? O que vocês vão conceder ao país? É só lucro, lucro, lucro. Eu acho que essa frase do Lula me inspirou a colocar isso. E eu acho que é nesse sentido, onde que o PT está diante de um grande desafio. Nós temos que disputar os rumos do PT para que o PT seja uma força à esquerda do governo. O governo é mais amplo. E o governo, para ganhar a eleição, faz alianças amplas. Mas o PT, ele tem que ser aquela força que cobra, que fiscaliza, que sugere. E o PT tem que voltar a dialogar com a sociedade, com os movimentos sociais, com a intelectualidade. Há uma certa frustração de alguns intelectuais em relação a esse processo de acomodação da esquerda quando governa. Eu me sensibilizo muito com a falação do Nicoleles, que é um dos maiores cientistas brasileiros, que sempre teve lado, e ele revela uma certa frustração. Então, eu acho que nós temos que resgatar a ideia da esperança, do futuro. E a candidatura do Rui se propõe a isso, disputar os rumos do PT, que isso tem muito a ver com o futuro do PT e o futuro do governo na disputa de 2026. O Rui vai viajar ao Brasil para visitar todos os diretórios, você vai com ele? Vai visitar todos os estados, todos os diretórios, está sendo programado 10 debates, com viagens pelo Brasil inteiro, e eu acho que vai ser um instrumento para mexer, saculejar, como diz no Nordeste, o PT, para que a militância, o filiado, a filiada se incorpore. Ontem, o ato no Sindicato dos Engenheiros foi muito representativo, estava lotado, e as pessoas estão... Aliás, uma pessoa falou uma coisa muito bonita, disse o seguinte: olha, a gente só vê notícia ruim dos Estados Unidos, da Palestina, do que fazem com os palestinos, do que está acontecendo na África, da questão climática, e essa pessoa citava que a entrevista do Rui numa TV aberta, foi muito na boa. CNN, é um alívio, é uma espécie de respirar um ar novo, porque é um companheiro com muita experiência, com muita vivência, antes mesmo da fundação do PT, e está se colocando para dirigir o partido. Inclusive, ele fez uma declaração forte ontem, dizendo o seguinte: se ele for eleito presidente do PT, ele não vai disputar a eleição para deputado, vai se dedicar prioritariamente, quase exclusivamente, à direção do partido, que eu acho que é esse presidente que o partido precisa. Tá aí José Genuíno falando, Rui Falcão. E é engraçado que a imprensa convencional, a independente nem tanto, mas a convencional, ela faz uma cobertura das eleições do PT quase da mesma dimensão da cobertura das eleições presidenciais. É importante demais para as elites saber quem vai ser o presidente do PT, né, Genuíno? E ela faz uma cobertura nesse sentido que você fala, Cone, mas ela também começa a dizer que a disputa democrática é crise, é divisão, que não é. O PT está fazendo um debate democrático, franco, sem ataques pessoais, é um debate de tese, de ideias, mas ela diz que é uma crise, o PT está dividido, o PT está em crise. Por quê?
porque ela não aceita a esquerda e o PT. A elite brasileira, representada pela a TV monopolista e comercial, pela imprensa escrita, não aceita um partido de esquerda. Quando fundamos o PT, dizia, o PT não vai dar certo. Quando o Lula se candidatou, dizia, o PT não vai para o segundo turno. Foi. E às vezes que o PT disputou a eleição, só na quarta vez nós ganhamos a eleição, com Lula em 2002. Portanto, eu acho que há uma... A classe dominante, a elite, como o Lula fala, tem o seguinte pensamento, ou a esquerda se dobra, ou então a gente mata. Foi assim com Canudos, com o Contestado, foi assim com as rebeliões operárias, foi assim com os que resistiram... Com a Dilma, foi assim com os que resistiram contra a ditadura. Ou você se acomoda, ou então tem que ser eliminado. E o PT, ele trabalha nesse fio da navalha. Ele não pode se isolar, mas também não pode se domesticar. E esse é o dilema que a gente está vivendo hoje. O PT não é uma esquerda, como é que eu posso dizer, idealizada, né, Genuíno? Ele é um movimento real, né? Por isso que é tão difícil de sabotar o PT, embora ele tenha sofrido muito, mas é uma coisa... O PT tem base, tem capilaridade. Onde você vai, em qualquer cidade, tem um diretóriozinho do PT, tem gente com a bandeira do PT. Nós fizemos aqui uma recepção para os filiados no diretório do Butantan, tinha 50 pessoas na recepção dos filiados, dos novos filiados do PT, aqui no Butantan, no diretório que eu estou filiado desde 80. Então, eu acho que o PT tem uma identidade, o PT tem vitórias, o PT tem ensinamentos, o PT aprende com o povo e o povo aprende com o PT. Essa é que é a relação dialética, né? E eu acho que agora nós estamos em outro desafio. O PT tem que ser radical porque vai na raiz, mas não pode ser sectário. O PT tem que ser amplo, mas sem perder sua identidade, suas características. E o PT tem que voltar às bases. Há uma quantidade muito grande de filiados que precisa ser valorizada, se comunicar, discutir. E eu acho que o movimento em torno da candidatura do Rui é uma experiência inovadora, porque as forças à esquerda se unificaram em torno da candidatura do Rui. E nós esperamos que no segundo turno nós tenhamos o apoio do Walter Pomar nessa disputa para a presidência do PT. Olha só, vamos seguir aqui. A notícia acabou de subir aqui. Eu vou trazer para o Genuíno, inclusive, para a gente fechar a participação do Genuíno hoje aqui no Giro. Hugo Mota, está muito pressionado, né? Essa questão da anistia. E ele declarou o seguinte agora, né? Mota rejeita decidir sozinho e afirma que vai levar projeto de anistia pelo 8 de janeiro, que é falso isso aqui. O projeto de anistia não é pelo 8 de janeiro, é desde 30 de outubro de 2022. Mas ele disse que vai levar o projeto de anistia a líderes da Câmara. Com a experiência que você tem de Congresso, Genuíno, o que está em jogo nesse momento aqui, com essa pressão gigantesca em cima do presidente da Câmara e com uma certa ambiguidade, né, na base do governo? Será que esses deputados podem retirar a assinatura ainda? Como é que você vê? Você sabe que legalmente o deputado pode retirar a assinatura mesmo com a apresentação do requerimento. Se o requerimento não foi publicado no Diário do Congresso Nacional, e não foi, o deputado pode retirar a assinatura. Segundo, o que está em jogo é a impunidade. É uma autoanistia. Olha bem, vamos pegar essa história rapidamente. Quando o Juscelino anistiou os golpistas contra ele de 55, eles voltaram a dar o golpe em 64. Você sabe que as declarações do Cordeiro de Farias, Juarez Távora, que se orgulhavam de ter tentado golpe contra Goulart, contra Getúlio, contra o próprio Juscelino. Portanto, há uma medula teórica e ideológica na cabeça dessa turma de dar golpe de Estado porque eles são salvacionistas. Eu acho que a própria anistia de 79 criou a figura do crime conexo. É uma anistia de crime que não foi nem capitulada, nem definido como crime. Quer dizer, tipificado como crime. E agora eles querem uma anistia antes do julgamento. Os caras querem uma anistia preliminar. E o que está por trás? É a negação, é a amnésia política, a amnésia histórica, e é a falta de visibilidade, é a indivisibilidade, é a invisibilidade. Eu acho que
Nós vamos ter que combater esse projeto. Eu acho que o Hugo Mota está adotando, porque se ele leva para o colégio de líderes, há uma regra, levando para o colégio de líderes, porque o projeto de anistia, a urgência, está atrás de várias urgências, parece que são 200 e tantas urgências, ou mais. Se ela passar, para passar na frente, tem que haver consenso. E não haverá consenso nessa matéria. Portanto, eu acho que o Hugo Mota está adotando uma postura diferente, nesse sentido aí do Lira, e quer consultar as lideranças. É um projeto inconstitucional, é um projeto que, se for tramitado, ele vai precipitar uma certa crise institucional. Por isso que nós temos que trazer o debate para as ruas, nós temos que trazer a discussão para os locais de trabalho, de rua, para fazer uma pressão sobre o Congresso Nacional. Tá certo? Eu acho que é fundamental. Genuíno, e a gente recebe aqui Maíra Goulart, querida, seja bem-vinda. A Maíra Goulart, que é fã do Genuíno, assim como eu. Maíra, quer aproveitar e lançar uma pergunta aqui para o Genuíno? Fala para o Genuíno aqui um pouquinho com a gente. Oi, gente, bom dia. É uma honra estar aqui na presença do senhor novamente. Eu queria entender um pouco, não estava preparada para fazer nenhuma pergunta, mas eu queria entender um pouco a relação entre o partido e o governo. Qual que deve ser o papel do partido diante de um governo que está à esquerda da sociedade, né? O governo foi eleito por uma frente ampla, por uma margem pequena de votos, e nós temos na sociedade cada vez mais a capilarização de ideias antagônicas ao projeto de esquerda que o Partido dos Trabalhadores representa, e com mais capacidade de engajamento do que a esquerda tem nesse momento, né? Mais capacidade de capilarização das suas ideias, de engajamento. E eu queria entender um pouco qual é o papel do partido diante dessa situação. Se Olha, é tensionar o governo... Ai, perdão. Não, um papel de um partido como o PT na relação com o governo sobre a liderança do Lula, primeiro, o partido tem que compreender que o governo fez uma frente ampla, que é muito mais ampla do que o programa do PT, do que a história do PT, do que os valores do PT. Segundo, ele tem que ter autonomia. Autonomia para fiscalizar, pressionar e exigir do governo. Porque a frente ampla, amplíssima, tem levado todas, e está faltando um polo à esquerda para pressionar. A outra postura é o partido se ligar mais à sociedade civil. Nós não vamos realizar reformas importantes, como, por exemplo, o fim da jornada 6x1, a questão da taxação dos ricos, da isenção do imposto de renda, da revogação do desastre que foi a CLT, se não houver mobilização de rua. A própria derrota desse projeto vergonhoso da anistia tem que haver mobilização de rua. E aí é o papel do partido. E terceiro lugar, Maíra, o partido tem que fazer um bloco à esquerda. Existe o blocão do Centrão. Tem que ter um bloco da esquerda. Um bloco com o PCdoB, com o PSOL, com o PV, com Rede, com os setores do PDT e do PSB, para fazer uma pressão. Se você tiver um bloco na Câmara de 130 deputados, você faz um bom trabalho na Câmara. E quando você trabalha na Câmara, não é só em torno do que passa, do que é aprovado. Você também tem que trabalhar para marcar território, marcar posição, defender teses, olhando para a sociedade civil. Não podemos ficar limitado à institucionalidade, porque essa institucionalidade é oligárquica, ela é autoritária por causa do sistema eleitoral e partidário, por causa do papel das Forças Armadas, do 142. O próprio Poder Judiciário está cumprindo um papel importante, o Judiciário alimentou esse monstrinho, quando criminalizou a política. E o monstrinho botou a cabeça para fora. Agora tem que segurar o monstrinho, porque o monstro do Bolsonaro, do Trump, do Milei, do Bukele, não querem limite. Eles querem total liberdade para fazer a barbárie social, a barbárie econômica, a barbárie política. Então, esse é o dilema que a gente está vivendo. Portanto, a esquerda tem que ser relevante. A esquerda não pode ter vergonha de ser esquerda, tem que botar as suas palavras de ordem. Não pode ter vergonha de ser socialista, não pode ter vergonha de dizer o que ela é. Ela tem que mostrar seu CPF e o seu RG e dizer, somos assim. Porque a crise é tão profunda, Maíra, porque se a gente se diluir,
a população se desencanta e vai apoiar, lamentavelmente, a extrema-direita. A extrema-direita não é antissistema, a extrema-direita defende o que há de pior no sistema capitalista. É o aprofundamento tóxico do sistema. José Genuíno. Claro, exatamente. Muito obrigado, meu. Que felicidade ver a Maíra aqui também feliz nessa interação. Muito obrigado, Cone. Muito obrigado, Maíra. E um grande abraço para os nossos amigos e amigas. Valeu, Genuíno. Tamo junto, querido, sempre. Maíra.